Bom, hora da nossa entrevista e no nosso bate-papo do dia eu converso aqui no estúdio sobre a volta das atividades do setor imobiliário, que teve autorização para retomada a partir de hoje em Goiânia, mas com algumas restrições. Quem conversa comigo é o vice-presidente do Secov Goiás, Benjamin Ragonese. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Michele. Bom dia, boa tarde mesmo, né? Boa tarde já. Estou confundindo, né? Vamos lá. Vamos lá. Qual a avaliação do Secov Goiás com esse momento de retomada agora? Olha, o Secov Goiás, juntamente com as demais entidades, ele sempre foi parceiro tanto do município como do estado, né? E durante esse período todinho que nós tivemos fechado, nós, através do diálogo, fizemos as autoridades entender que as atividades nossas, ela é atividade que demanda baixo risco. Mesmo a gente está enfrentando essa pandemia, essa doença que é desconhecida, e com muito diálogo nós realmente adaptamos todas as nossas imobiliárias para que elas possam reabrir de uma maneira segura. Tá, para a gente entender então, quais foram as regras impostas no caso para esse retorno a partir de hoje? Que regras, que cuidados são esses? Perfeito, perfeito. Primeiro, o distanciamento dos funcionários, isso é importante, o distanciamento dos funcionários, né? Todas as imobiliárias se adaptaram e seus colaboradores estão com afastamento de 1,5 metro, de 2 metros entre as mesas. Colocação de álcool gel, algumas empresas estão colocando os totens de álcool gel na sua recepção para recepcionar os clientes, para fazer aquela higienização, os tapetes umedecidos, né? São vários procedimentos. Está com algumas imagens aí São vários procedimentos necessários para a gente realmente abrir as imobiliárias com segurança. Tá, mas por exemplo, agora as visitas vão ser virtuais, já que não pode presencial, como é que vai funcionar essa questão? Não, as imobiliárias, de um modo geral, todas elas já fazem seu atendimento via remoto, certo? Quando aconteceu o fechamento das imobiliárias, nós nos adaptamos e fizemos um trabalho em casa via remoto. Nós direcionamos vários funcionários, adaptamos eles com a tecnologia de ponta e de casa esses funcionários começaram a atender nossos clientes. Nós enfrentamos muita dificuldade nesse momento, você entendeu? Pois é. Mas tivemos também uns resultados muito positivos, que os nossos clientes não ficaram desamparados. Através das mídias digitais, nós demos todos o suporte para todos os nossos clientes que nos procuravam. Quer dizer, nós antecipamos aquele chamado que estava já vindo, o anseio da sociedade, que tudo seja feito da forma online, nós estamos fazendo hoje já em casa e estamos também já adaptando aos nossos escritórios, às nossas imobiliárias. Por exemplo, então quem quer dar uma conferida no imóvel é feita através de vídeo agora, porque também, por exemplo, parece que não pode ter presencial, não é isso? Perfeitamente. Eu vou explicar para você como que se procede atualmente. Tudo é primeiramente, através dos canais digitais. Através do site da imobiliária você acessa, você tem um chat com o corretor online, você faz todo aquele atendimento prévio através desse chat, certo? Muitas vezes você faz uma visita, um tour no próprio imóvel que você queira alugar, que você queira comprar. A questão do atendimento, isso que é muito importante. O atendimento tem que ser pré-agendado. Certo. Pode ir no máximo uma ou no máximo 2 pessoas. O corretor tem de ter todo aquele procedimento, tem que ter o álcool gel, se for o caso tem que ter uma máscara. Você entendeu? Máscara sempre, né? Porque a gente tem a obrigatoriedade de usar em todos os lugares. Não, agora, a máscara sempre, mas inclusive máscara, eu falo máscara de sobressalência também, você entendeu? Certo. Tem que ter o cuidado para quando ele for subir um elevador, ele não subir junto com a pessoa, ter todos aqueles cuidados de precaução mesmo, quer dizer, a gente está adaptado a essa realidade, você entendeu? Todos os nossos colaboradores, todos os nossos corretores estão orientados nesse sentido, imbuídos nesse aspecto. Certo. Agora, Benjamin, qual foi e está sendo o impacto da pandemia nesse momento no mercado imobiliário? Tanto para aluguéis, enfim, qual está sendo esse impacto? Olha, o impacto foi grande, né? Agora, é importante destacar que o segmento imobiliário, nesse momento de pandemia, ele é de suma importância para a sociedade. Vou falar um pouquinho da questão da locação, do próprio aluguel, né? Uma pessoa que tem um determinado imóvel alugado, que ele sofreu uma perda da renda
você entendeu? Ele teve o seu salário cortado, ou talvez o estabelecimento dele está fechado, e ele paga um aluguel através de uma imobiliária. Essa imobiliária é o elo de ligação entre o locador e o locatário, para que dentro do bom senso eles encontrem alternativa para a pessoa dar seguimento naquele aluguel. Ou seja, por enquanto as imobiliárias chegaram também a dar descontos, por exemplo, nesse sentido? Perfeitamente. As imobiliárias de comum acordo com o locador, com o locatário, tentam juntos fazer essa travessia dessa tempestade. Você entendeu? Elas entendem que é necessário haver o diálogo, o bom senso, para que as pessoas realmente não sofram mais essas consequências. Certo. E a gente sabe que foi aprovado na Câmara dos Deputados, né, que as pessoas que estão no imóvel, no caso, por locação, não sejam despejadas durante o período da pandemia. Perfeito. Qual o posicionamento do Secov Goiás diante disso? Não, a gente respeita o que foi determinado, a gente cumpre isso, mas como eu falei para você, os papéis das imobiliárias é de fundamental importância. A gente procura evitar o máximo de fazer um litígio judicial. A gente procura trazer as partes e dentro do bom senso está tentando procurar resolver. Você entendeu? No último caso, se realmente não tiver como, aí sim procura as esferas judiciais, faz seu processo, evidentemente respeitando as normas vigentes durante a pandemia. Como a gente está proibido de tirar o locatário até 30 de outubro. É porque a gente tem que lembrar disso, né, pessoal? Tem gente que às vezes confunde, o proprietário não pode despejar durante o período da pandemia, mas a pessoa que está no imóvel, ela vai continuar devendo, a dívida vai só aumentando. Perfeitamente, vai só aumentando. Não é pensar assim, eu não posso ter despejado e depois salve quem... Não, a sua dívida vai aumentando. Não tem conversa, pode não estar pagando, porque tem gente que às vezes pode se aproveitar, né? Mas depois a dívida continua. Até nisso o nosso papel é importante, de saber identificar quando a pessoa está querendo usar um pouquinho de proveito próprio ou qualquer coisa assim. Porque nesse momento dá até um receio de alugar, não dá? Você fica assim, gente, para as pessoas que, por exemplo, não estão com contrato, não estão com imobiliário, porque vocês ainda usam a questão do advogado. Porque você fala, e agora? Eu vou alugar nesse momento e se depois a pessoa não pagar, eu também não posso nem tirar. É complicado, né? É complicado, mas como se diz, nós não podemos parar. Nós temos de alugar, nós temos de vender, você entendeu? As pessoas que a gente tem alugado, a gente tem vendido, certo? Evidentemente, não naquele ritmo que a gente estava em janeiro, fevereiro, as coisas mudou, as coisas deu uma acalmada. No geral, né? No geral, né? Mas voltando ao que você estava falando, quando a pessoa parte para um litígio, não é bom para nenhuma das partes, nem para a imobiliária, nem para o locador, nem para o locatário. Para o locatário é pior ainda, porque vai aumentar as despesas dele. Ele já está com dificuldade de pagar aluguel, se ele deixar de usar uma ação de despejo, vai ter custos processuais, vai ter honorários advocatícios. Já estava ruim, vai ficar pior. Já estava ruim, vai ficar pior. Por isso que é fundamental a importância do bom senso, o diálogo nessa hora. Quero aproveitar e conversar com você sobre a questão de condomínios. Como é que fica a regra? Como é que está nesse momento, né, do decreto vigente aqui no Estado com relação às regras de utilização de áreas comuns, por exemplo, academia, né, enfim, às vezes quadra, piscina, enfim, como é que está essa questão? No momento, tudo interditado. Segue o que determina o decreto municipal, estadual, não pode haver o convívio das pessoas que habitam aquele condomínio nessas áreas comuns, seja piscina, seja academia. O síndico tem orientado e, graças a Deus, está tendo uma aceitação muito grande por parte dos moradores em assimilar isso. Questão de festa, por exemplo, porque a gente vê que parece que de vez em quando tem umas exceções, fala, não, até 10 pessoas não está aglomerando, salão de festa fechado, como é que é a questão de festa em prédio? É tudo, dentro do apartamento, a gente não tem como... Não tem como interferir. Pode interferir se realmente vier a perturbar o sossego público. Certo. O síndico, dentro do que ele é peculiar, ele pode fazer, acionar os órgãos competentes, pedir que essa pessoa que esteja perturbando a vizinhança se modere tudo direitinho. Obras no caso dos condomínios. Pequenas obras, muito pouco. Obras de grande volume, a gente recomenda que não seja feita nesse momento. A questão da regrinha do elevador, cada condomínio institui a sua ou tem uma geral? Porque tem um prédio que você vê que tem lá
que andem pessoas apenas, usem pessoas apenas do mesmo apartamento? Então, enfim, cada prédio institui a sua? Olha, a gente tem orientado para que se cumpra o que tem determinado com, como se diz, nos decretos municipais, estadual, né? As questões das precauções, né? Então, cabe ao síndico direcionar isso. E pelo que a gente tem visto, os síndicos realmente assimilaram tudo isso, né? Tem alguns que põem as regras mais rígidas, outros mais maleáveis, mas a gente não está tendo reclamação muito a respeito disso, não. Certo. A gente acredita que com a abertura das imobiliárias também, agora a gente pode ter alguma coisa melhor, assim, em termos assim porque quando as imobiliárias estavam fechadas, né, a gente tinha até dificuldade de adentrar um determinado prédio para você demonstrar um imóvel. Nesse momento, o preço Entendeu? dos imóveis teve uma queda, Benjamin? Olha, Tendo em vista essa situação assim... nós não temos como mensurar isso ainda. Não? Ainda não? Mas a tendência vai ser de queda. De queda. Vai ser de queda e nós vamos ter um novo formato de vida, um novo formato de imóveis daqui para frente também. Tá, só para a gente encerrar, que a gente está falando da questão de condomínio, só Perfeito, se alguém ainda tiver alguma dúvida, se um morador descobriu que está com a Covid-19, ele tem alguma regra, alguma coisa que fala que ele tem que alertar, ele tem que avisar a administração do prédio ou não? Fora os cuidados que todo mundo já sabe que tem que ser tomados, né? Se a pessoa descobriu que tem que ficar isolado, mas tem algo que falar, deve avisar a administração do prédio? Tem alguma coisa nesse sentido? Tem. Isso é de suma importância e é bem lembrado. E uma coisa que é muito interessante, os próprios moradores, eles se solidarizam entre si. Quando existe uma pessoa que foi contaminada, você entendeu? Eles se unem entre si e procuram fazer o que é de melhor para aquele condomínio. Você entendeu? Alguns deles, até, como se diz, é até ruim eu falar isso, mas é a realidade que a gente já viveu, a gente já teve vivência disso, né? Aqueles que podem, muitas vezes, eles nem ficam no apartamento. Passa por uma segunda moradia e assim por diante, até que aquela pessoa seja... Para quem não pode, é ficar quietinho, mas tem que avisar a administração? Tem de avisar e tomar os cuidados, todos os cuidados necessários. Tá certo. Então, ok? Benjamin Ragonesi, que é o vice-presidente do Secov Goiás, a gente agradece muito a sua participação aqui com a gente, tirando essas dúvidas com relação ao mercado imobiliário e essa volta, esse retorno das atividades. Olha, eu que agradeço. Eu tenho certeza que as atividades da imobiliária vai colaborar muito e tem colaborado para que realmente a gente saia desse problema e o segmento volte a andar normalmente, sem problema nenhum. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, uma ótima tarde.